tarde a todos. Estamos numa mesa pulsante. Já começamos o dia com uma super manchete do Estado de São Paulo, que trata de uma ideia que parte do Ministério de premiar escolas que têm uma maior produtividade. Então, começa perguntando aqui ao secretário, à minha direita. Eu já sei que essa ideia gerou muita controvérsia, especialmente porque, e a gente vai ouvir aqui os reitores, sobre a forma como se faz essa medição. Então, em primeiro lugar, por que é importante se fazer essa medição e por que isso pode transformar, na sua visão, o cenário da universidade brasileira? Bem, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Acho que eu diria que o painel é a Universidade em Tempos de Janela de Oportunidades, né? Temos muitos desafios. A gente entende que a forma da gente exercer a nossa autonomia, a autonomia universitária, é prestar contas do subsídio que a gente recebe. Então, quem é que presta contas é aquela que tem a melhor governança. Então, o índice do TCU, o Tribunal de Contas da União, é um órgão extremamente consagrado, todo mundo respeita. Então, quem tem os melhores índices de governança deverão ser premiados. É lógico que a gente ainda vai fazer uma discussão aberta, e, de novo, eu poderia simplesmente alterar isso na minha proposta, que isso não precisa de nenhuma alteração legal. O que eu estou optando fazer é discutir abertamente com os reitores e com toda a sociedade. Por que é importante ter essa medição? Qual é a sua opinião sobre a produtividade nas universidades e por que um medidor como esse tem o potencial de melhorar o cenário, na sua visão? Bem, isso é o que a gente quer deixar de legado no Ministério da Educação. A gente quer mensurar os incentivos baseados em indicadores de processo para mensurar indicadores de impacto. A própria matriz orçamentária já tem alguns indicadores de impacto, como geração de patentes, que nunca foi implementado, então já era previsto, a gente está permitindo que seja implementado, taxa de evasão, que é um outro indicador importante. E aí a gente está querendo discutir também a questão da empregabilidade, que é o artigo 214 da Constituição, que diz que a universidade deve também ter uma formação... Posso? Alô? Deve focar numa formação para o mundo do trabalho. E é bom deixar claro que as universidades, na sua concepção, ela é uma parceria público-privada, porque ela quer formar os alunos para ingressarem no mercado de trabalho. Então, é um preceito constitucional que a gente está querendo respeitar. E, de novo, vamos fazer em parceria, em discussão, abertamente, como a gente sempre faz no MEC. Antes de passar a palavra aos reitores, eu só queria entender uma questão. O orçamento mínimo das universidades fica garantido e a ideia é bonificar as universidades que tiverem um desempenho melhor? Aí já é a complementação entre a elaboração da proposta orçamentária e o Futurice. O Futurice ele visa dar mais receitas privadas, mais recursos para as instituições. O que a gente está falando é sobre o planejamento orçamentário. Dentro do mesmo bolo, a repartição desse bolo, e é lógico que a gente vai dar tempo para as universidades se adaptarem. A gente não vai fazer de forma abrupta no próximo ano, sem combinar o jogo, mas a gente vai fazer um horizonte de 10, 20 anos para que a gente, sim, foque no desempenho, que é tudo que a sociedade brasileira quer. Garantindo o mínimo das universidades. A universidade, o Estado brasileiro sempre será responsável pelas universidades. E é bom dizer que a educação é uma agenda prioritária do Estado brasileiro. Saiu de 49 bilhões para 149 bilhões nos últimos 10 anos. Aumentamos 100 bilhões de reais. E a ideia é que a gente também atraia receitas privadas. Agora, para essa questão da matéria que saiu hoje no Estadão, até a qual eu parabenizo aí o Estadão, a Adriana Fernandes e a Diana Tomazelli, é discutir parâmetros de resultado. Governança é um indicador que deve ser respeitado. Só para deixar claro, 86% das instituições federais de ensino superior têm uma nota abaixo de 5 nesse ranking, sendo que ele varia de 0 a 10. Certo. Denise, reitora da maior universidade federal do Brasil, o que pensa dessa ideia posta pelo MEC de mensurar o desempenho das universidades e fazer esse aporte de dinheiro para as que forem melhor?
Boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Obrigada, Mônica, secretário Arnaldo, a nossa querida representante dos pós-graduandos, da Associação Nacional de Pós-Graduação, caro reitor da USP, a instituição brasileira melhor colocada nos rankings na atualidade. A gente fica sempre entre a USP e a UFRJ, né? E depende. Então, assim como os rankings, eu estou falando dos rankings, porque ranqueamento ele varia muito, né? Então, a USP às vezes está em primeiro lugar, às vezes a UFRJ está em primeiro lugar, em determinado ranking. Ficam as duas, em outro ranking a UFRJ está em quinto, no outro ela está em 13º. Vejam, então, só olhando o ranqueamento feito por diferentes instituições, em diferentes locais do mundo, as posições das nossas universidades podem ser muito diferentes. Eu estou só usando esse exemplo para dizer que números eles são muito complicados se a gente não tem um parâmetro e a gente não identifica exatamente o que a gente quer. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não é somente a maior federal do país, mas a primeira universidade do país, que foi criada tardiamente na história da nossa nação, né? Foi criada em 1920. Então, a nossa primeira universidade ela foi criada tardiamente. Eu tenho certeza que esse é um dos motivos pelos quais o Brasil ainda não avançou muito em termos socioeconômicos, em desenvolvimento científico, artístico e cultural, porque não há atenção devida às suas instituições de ensino superior. E o principal para que a gente continue cumprindo a nossa missão é o financiamento, e é o financiamento público, porque, assim, todas as instituições de ensino superior do mundo, mesmo em países que têm uma economia mais liberal, a maior parte do investimento ela vem do setor público, que é complementado por interação com a empresa, por verbas privadas. Eu me assustei um pouco com o que foi hoje noticiado, porque só porque eu conheço muito bem a empregabilidade dos estudantes egressos da UFRJ, conheço, nós somos a primeira em inovação, segundo a Folha de São Paulo, né, no Brasil, mas eu não conheço o relatório TCU, porque eu acabei de assumir a gestão da universidade, não participava dela, não é uma continuidade, houve ali uma mudança na gestão da universidade. Então, sinceramente, o que mais me preocupa no momento é como fazer com que os estudantes concluam seus cursos. Então, eu estou efetivamente muito preocupada, e toda a minha equipe, não só em fazer autocrítica com relação à questão orçamentária, porque temos que ser responsáveis com o uso de recursos públicos, nós temos certeza disso, mas o que mais me preocupa são as taxas de evasão e retenção nos diferentes cursos, e a gente está nesse momento, debruçado sobre essa questão. Então, eu não analisei ainda, mas vou analisar, assim que sair daqui, o relatório do TCU e por que a UFRJ está tão mal nesse relatório. Denise, então você não teve acesso e a preocupação é com o que está lá dentro. Há uma crise na Universidade Federal do Rio de Janeiro hoje, e eu assumi a reitoria porque essa crise ela é orçamentária, e talvez por isso né, essa crise orçamentária ela tenha relação com esses relatórios, né, do TCU. Mas eu assumi sem medo nenhum, porque nós não temos crise acadêmica, né? Então, que é o que nos move como reitores de instituições públicas. A gente tem uma universidade pujante, que produz muito conhecimento, que tem a maior parte dos cursos de pós-graduação de excelência desse país, que gera muito conhecimento, e eu estou muito mais preocupada com isso, apesar de que a gente precisa pagar as contas, né? Você está há décadas na UFRJ, embora não tenha examinado ainda esse material do TCU. Você acha que existe uma questão de produtividade? Você tem essa impressão de que vocês podem fazer mais com o que vocês têm? Na realidade, existe uma característica da UFRJ que é muito peculiar, porque se fala muito em número de alunos, né? Inclusive a planilha Andifes, ela leva em consideração o número de concluintes, e os nossos problemas de evasão e retenção
eles são iguais em todas as instituições do país, infelizmente, são muito semelhantes, tanto as públicas quanto as privadas. O que é característica da UFRJ é que nós temos, por exemplo, 12 prédios tombados. A nossa escola de música é um prédio belíssimo, todos acompanharam a tragédia com o Museu Nacional, mas, para além disso, não são só esses 2, são 12 prédios tombados. E a gente não tem nenhum orçamento destinado a esses prédios, por exemplo. São cursos de excelência que acontecem nesses prédios, sem que nós recebamos do Ministério da Educação nenhum recurso a mais por termos que cuidar da infraestrutura de prédios tombados, que são, na verdade, o patrimônio histórico do nosso país e da nossa nação. Então, certamente, se coloca uma questão de fazer uma reforma, né? A questão da reforma. E eu pergunto para o professor, reitor da USP, qual seria a reforma desejável? O MEC põe uma proposta embalada no Futurice, que é um conjunto extenso de medidas. O senhor está de acordo com essa iniciativa? O que ela tem de interessante que pode ser depreendido para uma universidade como a USP, não diretamente, evidentemente, porque não está na alçada, mas filosoficamente, para a governança das nossas universidades? Bem, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Mônica. Obrigado pelo convite. A Renata, não sei, está aí. Obrigado pela iniciativa. Eu digo que eu fiquei muito contente de vir aqui, porque é um grande problema que as universidades brasileiras, não só brasileiras, quer dizer, no mundo todo, as últimas reuniões de reitores que eu participei, tanto em Hong Kong quanto em Hamburgo, era realmente como se comunicar com a sociedade. Então, nós não estamos nos comunicando adequadamente com a sociedade e uma boa parte dos nossos problemas é que a sociedade não nos entende. E vocês... A sociedade não entende a comunidade acadêmica, por quê? A sociedade não sabe o que a universidade de pesquisa faz, porque as universidades de pesquisa são muito caras em relação às universidades de ensino. E a sociedade tem que entender que ela precisa das universidades de pesquisa para o seu desenvolvimento. E nós não sabemos, principalmente nas últimas décadas, nós falhamos nessa comunicação. Vocês não divulgam o que nós fazemos porque a sociedade não se interessa. Vou dar um exemplo. 15 dias atrás, a USP foi a única universidade, não só brasileira, mas ibero-latino-americana, classificada entre as 100 de maior renome. São 11, 12 mil pessoas, acadêmicos do mundo todo, que podem indicar 15 universidades, portanto, universidade de 20 mil. E nós fomos entre as 100 maiores. Nenhuma linha saiu na imprensa. Essa é uma questão da sociedade ou também uma questão da universidade de não se aproximar a lógica é da universidade. O diagnóstico é da universidade. Então, como a sociedade não se interessa, é óbvio que a imprensa não vai colocar nada nos jornais. Desculpe, eu estou sendo injusto. A G1 colocou e o Estadão Online também estava inscrito também. Tem duas que divulgaram. E o Futurice, professor? O Futurice é uma proposta. Eu confesso que a documentação que eu recebi ainda é uma ideia, né? Então, ela está sendo desenvolvida. Sempre é muito bom avançar, discutir a gestão universitária, isso é natural. Eu só quero deixar claro que não existe, eu não conheço no mundo todo uma receita única e cada universidade tem a sua cultura, que também deve ser preservada, que faz parte da sua riqueza. Eu espero que o Futurice depois possa ter um desenvolvimento e aí possa apresentar para nós... Qual é a diferença entre um conjunto de ideias e uma proposta? A proposta, você faz todo o detalhamento de como vai executá-la, de onde vêm as fontes dos recursos. Por exemplo, uma universidade do tamanho da USP, se vivesse só de endowment, aliás, não existe universidade no mundo que vive só de endowment. O maior que eu conheço é o de Harvard,
que chega a 40% dos seus gastos. O USP precisaria de uns 60, 70 bilhões de reais para viver de endowment. Desculpe, deixa eu explicar. A Universidade de São Paulo e as suas co-irmãs, Unesp e Unicamp, nós somos universidades estaduais. Somos as únicas universidades efetivamente autônomas, porque nós temos, além de autonomia acadêmica, autonomia administrativa e financeira. E, com isso, nós arcamos com as despesas de recursos humanos e, inclusive, dos aposentados autárquicos. Então, nós pagamos, inclusive, a aposentadoria dos nossos docentes e funcionários autárquicos. Portanto, nós temos que administrar, inclusive, o pagamento dos salários. Essa é uma peculiaridade, eu digo que dá trabalho para o reitor, mas vale a pena. Eu recomendo às federais tentarem seguir essa linha. Denise, gostaria de ter um sistema desses na sua universidade? Então, na verdade... Em que o dinheiro não vem carimbado, né? Esse ano, as estaduais paulistas comemoram os 30 anos de verdadeira autonomia, né? Foi um decreto de 1989, se não me engano, e elas avançaram muito nesses 30 anos. Né? Há, no estado de São Paulo, para a gente não falar do resto do Brasil, há, no estado de São Paulo, universidades federais, que não avançaram tanto quanto as estaduais. Então, de alguma maneira, nos parece que essa autonomia financeira e, mais do que isso, né, a garantia de um financiamento, de um orçamento que não é contingenciado por nenhum mecanismo, faz com que as universidades possam se planejar de uma forma melhor, né, e faz com que elas avancem mais naquele sentido, que é o sentido que a gente quer, de melhorar os índices, de chegar entre as 100 melhores do mundo. Eu acho que o Brasil merece já, nesse momento, ter mais de uma universidade entre as 100 melhores do mundo, e a gente trabalha para isso. Poderia só dar uma resposta? Por favor. Olha, Denise, é um modelo vencedor. Apesar de nós dependermos do ICMS, que é flutuante, no exterior também tem isso. O pessoal acha que é uma invenção brasileira. Que no exterior, como são países mais estáveis, o governo faz um acordo, um convênio com a universidade e garante o valor por 10 anos, 15 anos, 5 anos, depende de cada realidade. Nós, naquela época, os antecessores acharam por bem, para terem a garantia, pegar uma porcentagem do ICMS do Estado de São Paulo. ICMS, para os estrangeiros, é o Não tem estrangeiro. IVA, ou VTA, VAT, uma coisa assim que eles utilizam. Com isso, nós conseguimos estabilidade. Por exemplo, no caso da USP, eu sou obrigado a apresentar um plano plurianual para meu conselho universitário todo ano. O orçamento, além do orçamento anual, quer dizer, em novembro vai se aprovar o orçamento de 2020 e também o orçamento plurianual de 4 anos. O aumento salarial que as universidades paulistas deram, no caso da USP, o Departamento Financeiro fez um planejamento de 4 anos, mostrando que o impacto era suportável das taxas. Então, isso é muito bom. E, quando tem dificuldades, como nós passamos recentemente, graças à autonomia, a reitoria pode tomar medidas que, como uma autarquia comum, não conseguiria tomar. E essas medidas foram corretivas e muito bom. Então, eu diria que foi o diferencial. As 3 universidades públicas paulistas hoje se destacam no país, estão sempre entre as 5 melhores. Você acha que esse sistema ajuda a explicar a posição das Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu sou suficientemente antigo para ter vivido pré-autonomia. Então, eu sei a diferença entre a pré-autonomia e a autonomia. Certo. Denise, Flávia, a propósito de autonomia, existe uma preocupação num ponto que o Futuri se toca de uma forma contundente, que é dar a gestão das universidades, AOS, organizações
que fariam a gestão de forma terceirizada. Você acha que daí corre-se um risco é uma afronta à autonomia universitária? Boa tarde, todo mundo. Agradecer o convite. O Futurice, na nossa opinião, ele fere a autonomia universitária já na sua concepção, quando ele trata da autonomia financeira e não da autonomia de gestão financeira, como versa a Constituição no artigo 207. A autonomia de gestão financeira, ela pressupõe financiamento público, né? Então, acho que, do ponto de vista... acho que tem uma questão estruturante no Futurice, que é o fato de a gente... dele estar inserido num contexto onde as verbas não estão asseguradas e propõe um conjunto de medidas administrativas para adaptar, digamos assim, a universidade a um modelo institucional que permita a captação de recursos fora, que também coloca em xeque a própria autonomia dessa gestão da universidade. Por quê? Em algum momento, né, ali durante o próprio projeto de lei, as OS elas respondem a necessidades de mercado. Em algum momento também, no projeto de lei, as universidades elas vão precisar submeter também a esses riscos ou necessidades do mercado que a OS é portadora. Não está claro no projeto como que essa relação ela vai se dar. As fundações de apoio elas já foram instituições criadas para ajudar a administração das universidades a terem uma fluidez melhor. Porque é importante que se diga, as universidades são autarquias. Então, os problemas que as universidades enfrentam de gestão são problemas que o Estado brasileiro enfrenta na gestão, na operação de investimentos, né? Então... secretário, a Flávia está colocando uma dúvida, ficou uma dúvida em relação a como as OS atuariam, e ficou eu ouvi isso também da Denise antes, né? Assim, principalmente em relação, não principalmente, mas também em relação a uma questão. O MEC escolhe quais são as OS, e isso espantou os gestores das universidades federais, porque os gestores pensam, poxa, não pode, se a minha universidade vai ser administrada por um terceiro, né, eu não posso escolher esse terceiro, ficou uma zona de sombra. O senhor pode ajudar a esclarecer? Claro. Se temos visões plurais, isso geram polêmicas e dúvidas. Acho que isso é o centro do debate acadêmico, né? Então, a primeira questão a gente, em alguns momentos, a gente também está envolvido de algumas questões dogmáticas. O Futurice ele está em consulta pública, não é nem para ser a favor nem ser contra, é para sugerir aperfeiçoamentos. E se tem pontos como esse, a gente tem que receber as sugestões para aperfeiçoar. Então, por exemplo, o Fernando Peregrino, que é da Coptec, da UFRJ, veio até mim e falou assim, por que as fundações de apoio não estão dentro? Mas eu disse, mas estão. Então deixa mais claro. Tudo bem. Então, primeira questão. Aproveite a oportunidade aqui, secretário. Primeira coisa, a contratualização com organizações sociais ou fundações de apoio não é um fim em si mesmo, não é o principal objetivo do Futurice. É um meio para dar mais segurança jurídica, mais flexibilidade para a gente chegar nos indicadores de resultado que a gente quer atingir. Então, quem vai escolher quais são as OS, como trabalhar, se internamente, com fundação de apoio ou não, é a própria universidade. Então, não há que se falar em quebra de autonomia. É a universidade dentro de um conjunto de OS sugeridas pelo MEC? Todas as OS elas passam pela qualificação, elas são pela Administração Pública Federal. Uma própria fundação de apoio pode se tornar uma organização social. E é muito bom esse debate, porque, enquanto alguns questionam o papel da organização social, que é uma prestadora de serviço, é a universidade que escolhe o que ela vai fazer, então não há que se falar em quebra de autonomia. Há outras universidades, como a Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto Internacional de Física, uma parte da universidade quer se tornar uma organização social, como foi o INPA.
um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que, por definição... Que é pequenininho, né? Pequenininho, mas é o que deu a medalha Shields para o Brasil, que é uma espécie Exato. de Nobel para matemática, né? Então, o que a gente quer, de novo, é premiar resultado. Não tem... As organizações sociais, as fundações de apoio são apenas uma forma de se trabalhar, e o exemplo que a gente deu é igual foi a EBSER. Lá atrás também tinha esse mesmo debate. Olha, estão privatizando, estão quebrando a autonomia. Na prática, hoje, todas as universidades federais aderiram à EBSER, com exceção da UFRJ, e a Denise, no seu passado, defendeu, inclusive, que os hospitais da UFRJ fossem geridos pela EBSER. Então, isso fez com que o que acontecesse o seguinte: a parte operacional fosse delegada a um terceiro mais especializado. E as instituições de ensino focaram mais no seu tripé, na sua vantagem comparativa, que é a pesquisa, ensino e extensão. Então, eu diria que fortalece a autonomia pedagógica, didática e todas as outras que são preconizadas no artigo 207 e 214 da Constituição. É porque A a Flávia tem um natureza comentário. jurídica da empresa pública, a EBSER, não é a mesma de OS. Elas têm naturezas jurídicas diferentes e funções diferentes, não é a mesma coisa. O interesse público é o mesmo. A organização social é sem fim lucrativo, o interesse público é o mesmo. Então, há que se falar o seguinte, sobre a questão da autonomia, é bom deixar claro que quem paga os tributos é o mercado, é a sociedade. O Estado ele não gera recurso, ele não gera riqueza. O Estado redistribui riqueza. Então, a questão do ICMS é o mercado pagando para as instituições. Não há o mercado, o ICMS, ele é arrecadado em cima de atividades privadas. Então, o que a gente quer fazer é ter uma complementariedade entre os níveis de ensino e entre o setor público e o setor privado. Ou seja, a gente está numa fase muito importante do país. A gente não está lançando só um projeto educacional. Nós estamos lançando um plano de desenvolvimento econômico e social para o país. Por quê? Porque nenhum país do mundo se desenvolveu sem prescindir de responsabilidade fiscal e sem responsabilidade educacional com educação de qualidade. Então, é essa complementaridade que vai fazer a gente ser um país mais rico. Secretário, o senhor está chamando de um plano o que o reitor chamou de um conjunto de ideias. A minha pergunta é, se cabe uma autocrítica aí, o MEC precisa, efetivamente, na sua opinião, detalhar melhor e vai detalhar melhor o que está se colocando ali, até porque algumas dessas ideias já surgiram no passado, né? Quer dizer, são ideias reapresentadas. Talvez o mérito delas seja justamente dizer como fazer. Na sua opinião, falta dizer como fazer? Bem, acho que todos nós temos resistência a mudanças e, às vezes, também temos o vício do direito positivado, que é querer botar um formulário na Constituição. Não é bem assim. Existem ações que vão ser implementadas que não precisam estar escritas. Como eu disse, por exemplo, a questão da Fundação de Apoio, mas pode se escrever. Então, uma proposta que tem mais de 45 artigos, muda 16 leis, dizer que é vago ou que ainda é só um conjunto de ideias, talvez a gente tenha... Só estou colocando pecado. isso assim, porque eu venho ouvindo gestores de universidades... Vamos ser autocríticos. O Futurice, ele colocou pela primeira vez nos últimos 40 anos a educação como dentro do centro de debate do desenvolvimento. O Futurice já deixou um legado. Se estamos todos conversando aqui, é porque todos aqui, eu já disse isso várias vezes, a gente pode ter camisas diferentes, mas uma única bandeira, um único partido, que é a educação de qualidade. A forma de chegar lá é que a gente pode divergir. Se a gente pode aprimorar, sim, podemos aprimorar. É por isso que está em fase de consulta pública. O senhor está sentindo uma grande resistência por parte das universidades? E qual é o fundo filosófico dessa resistência? Não, eu não vejo nenhuma... Assim, existe, o debate acadêmico é um debate plural. Existem alguns dogmas, mas tenho certeza que várias instituições... Que dogmas? Como, por exemplo, numa fase de consulta pública, levar como se fosse um referendo. A consulta pública é um instrumento de aperfeiçoamento. Eu poderia mandar uma proposta diretamente para o Congresso, e não fiz isso. E o seguinte, o debate ele não é feito só dentro do mundo acadêmico. A autonomia é a relação entre a universidade, a prestação de serviços que ela faz, a sociedade. Então, assim, a grande consulta pública será o Congresso Nacional. Na largada, já vão ter vários reitores comigo, sem nenhum problema, como aconteceu na EBSER, como aconteceu no Reúne. Agora, os primeiros a entrarem serão os primeiros a serem beneficiados, como tudo na vida. Nesse momento, 10 de 63 universidades federais assinaram positivamente, né? Até onde... Essa conta eu não fiz, eu nem estou sabendo dessa conta aí, não. E a Denise é uma das que não assinou positivamente. Então, eu queria saber por quê.
Só para esclarecer, eu acho que é importante que a gente esclareça que há muita ansiedade no momento no país. A gente hoje pela manhã já conversou um pouco sobre essa polarização da sociedade, que é muito ruim, né? E é fundamental que o debate aconteça, e principalmente num programa que está em consulta pública. Então, de um lado, há realmente um grupo que quer apenas repudiar qualquer que seja o programa. Não foi isso que a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez. O que nós fizemos foi uma análise ponto a ponto, quase que ponto a ponto, do projeto de lei submetido com dúvidas. Nós estamos aguardando as respostas a essas nossas dúvidas, porque uma delas é se o financiamento público será garantido, ou se quem aderir ao Futurice vai deixar de receber financiamento público. Porque nós sabemos que há um problema grave no país, no momento, que é o seguinte: temos uma folha de pessoal, de ativos e inativos, que tem um crescimento vegetativo e que, em breve, pode encostar no teto de gastos definido pela Emenda Constitucional 95. E isso nós precisamos enfrentar. A cada ano, durante esses longos 20 anos, nosso orçamento discricionário, aquele que vem de origem pública, do MEC, ele será diminuído porque os salários dos professores vão progressivamente onerando a folha? Isso Denise, precisa estar claro. A pergunta porque aqui para quem pode responder. Só para completar, Mônica, porque as pessoas estão vivendo mais, porque a ciência no Brasil avançou, né? Essa folha vai ficar mais pesada, portanto, né? Não, então, a garantia do orçamento público ela está dada pela Constituição. Agora, não se pode tratar orçamento num projeto de lei. Existe um preceito constitucional, que orçamento público é discutido no PPA, na LDO e na LOA. Isso você não pode fazer, isso é inconstitucional. Eu mencionar qualquer coisa de orçamento num projeto de lei, é bom que seja claro. Então, eu estou deixando claro que o orçamento público está garantido e que isso são receitas adicionais que, inclusive, seguem um pouco do modelo da USP. Então, assim, a gente tem várias vantagens para quem aderir. Agora, logicamente, que a gente não quer só receita, a gente também quer um controle de despesa. Hoje, as despesas das universidades são por volta de 85% pessoal em relação à despesa total como um todo. Então, preferiu-se gastar com o pessoal do que investir em pesquisa. Isso foi uma escolha que a nossa sociedade, nós fizemos. O que a gente está dando é um outro caminho para fortalecer a pesquisa. Então, está garantido. Agora, a gente quer fazer um debate. Por exemplo, o Fundeb, a gente está discutindo agora o Fundeb, ele tem vários parâmetros de equidade, que a gente transfere recursos para instituições mais pobres, a gente transfere um percentual adicional. Agora, as nossas universidades, por exemplo, a UFRJ aqui, a Unifesp aqui é R$ 88 mil por aluno, a UFRJ é 78 mil. Agora, as do Maranhão, de Roraima, do Amapá, são menos de 30 mil. Então, a gente quer começar a direcionar com parâmetros, não só pelo gasto por aluno, mas indicadores de resultado, e aí a gente vai trabalhar junto com as universidades para promover, para gerar as melhores práticas, para que todas, que sem se comportar como uma rede, a gente faz com que esse país se desenvolva cada vez mais rápido. Então, a gente tem que ser, acima de tudo, justo. Então, quem não aderir não vai ser castigado por isso. Não será penalizado, mas sempre temos sanções positivas. Quem aderir primeiro terá seus benefícios, como tudo na vida e como todos os programas educacionais no passado. Quem aderiu ao Reúne primeiramente teve suas vantagens, quem aderiu à EBSER também. Agora, a gente não está olhando uma ou outra universidade, a gente quer olhar todas as universidades. Essa é a minha obrigação como secretário de Educação Superior. Secretário, eu aproveito para... Tem um conjunto de perguntas aqui que trata exatamente disso, das diferenças entre as universidades, mas sob outra ótica, que, assim, sendo elas tão diferentes, cabe um pacote único para todas, porque as realidades, tem universidades que produzem pouca pesquisa, tem universidades que são um portento em pesquisa, tem universidades mais pobres, mais ricas, em regiões diferentes do país. Cabe um pacote único para todo mundo? Eu já ouvi, só acrescentando um pouco da minha experiência de conversar com gestores, e tal, que, assim, na verdade, o MEC não está entendendo como é que funciona a universidade. É isso que eu escuto mais, assim. Então, eu coloco essa pergunta para o senhor. Bem, nós queremos tratar os desiguais na forma da sua desigualdade. A gente tem que criar os meios para que a gente tenha universidades e institutos cada vez mais competitivos. O que eu trouxe aqui anteriormente existe hoje uma desigualdade de distribuição de recursos.
As universidades do Norte e Nordeste recebem menos recursos. Essa é a realidade hoje. O futuro, se ele está se propondo a ser mais equitativo. Agora, ele não vai fazer nenhuma mudança abrupta. Ele vai dar um direcionamento norte, um planejamento decenal, e daí a gente vai ter que se mexer para chegar nesses indicadores de resultado, e quem ganha com isso é toda a sociedade brasileira. Então, isso é a primeira questão. No futuro, se a gente tem ações supletivas, a gente tem acesso aos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que faz com que a gente reduza desigualdades sociais, e, acima de tudo, a gente vai ter várias ações para que a gente possa fortalecer, especialmente aquelas que se esforçam mais. É bom deixar claro o que a gente está propondo é o seguinte: a gente nem defende um Estado máximo, nem um Estado mínimo. A gente defende um Estado bem gerenciado. É essa a proposta que a gente está fazendo. E, acima de tudo, as pessoas elas acabam saindo de uma competição com pontos de partida diferentes. O Estado brasileiro ele tem que atuar para reduzir as desigualdades na largada, mas ele tem que premiar quem se esforçou e quem ganhou essa corrida. Então, isso é o que a gente está propondo, é uma cultura do suor, uma cultura de não se vitimizar, de não ter o assistencialismo sem restrição orçamentária e nem a meritocracia dos só os mais ricos. É a cultura do esforço que a gente está propondo. Obrigada, secretário. Agora eu passo a palavra aqui ao reitor, mudando um pouco o assunto. O ministro Weintraub, em algumas das suas declarações, despertou, com algumas das suas declarações, despertou um temor sobre a liberdade de cátedra, quer dizer, o livre exercício do pensar na universidade, né? Todo esse debate ficou muito quente no Brasil hoje. O senhor, como reitor da universidade mais bem posicionada nos rankings internacionais, com a envergadura da USP, tem uma preocupação de que esse preceito seja ferido da liberdade de cátedra? Eu espero que não. Mas, Mônica, eu queria só fazer um parênteses antes, porque você levantou um ponto que é fundamental e que deixa, inclusive, o secretário preso a uma série de amarras. A nossa Constituição deve ser, talvez, a única no mundo, que obriga que todas as universidades, para serem universidade, têm que ser de pesquisa. Eu não conheço nenhum país do mundo, nem Suíça. Vamos pegar um país do tamanho de economia similar com o Brasil, Espanha, que obrigue todas as universidades a serem de pesquisa. E aqui, de novo, o São Paulo é um estado que, talvez involuntariamente, ou sem querer, fez uma distribuição muito bem feita. Nós temos 3 universidades estaduais paulistas muito fortes em pesquisa, a USP, as Coirmãs, Unicamp e Unesp, muito fortes mesmo, realmente, em qualquer padrão internacional, são universidades de pesquisa. Nós temos 3 universidades federais muito boas de pesquisa, o FSCar, a Unifesp e a Federal do ABC, que é novinha, mas já se consolidou. Temos excelentes universidades privadas que fazem a parte de ensino muito bom. Essa parte é muito bem desenvolvida. Elas, obviamente, para serem universidades, têm que oferecer alguns programas de pós-graduação, exigência legal, mas não precisariam, são excelentes universidades de ensino, usam professores, doutorados, que completam doutorado nas universidades de pesquisa, e temos o sistema Paula Souza das faculdades de tecnologia, que é muito similar aos colleges dos Estados Unidos. Você está enfatizando a importância de ter um sistema diverso, mas existe uma preocupação de que ele não seja preservado? Não, é que esse sistema diverso, aqui em São Paulo, se desenvolveu naturalmente. Certo. Mas a exigência da Constituição amarra o secretário a exigir que todas as universidades sejam de pesquisa. Esse é o problema. Então, as 63, né, secretário? 63 universidades federais, obrigatoriamente, têm que ser de pesquisas. Obrigatoriamente, nós temos que ter professores... E, na sua opinião, essa é uma marra para a excelência uma marra para o desenvolvimento. Tá. Agora, quando você falou de universidade, a universidade é o locus de discussão, é o locus de debate, é o locus de confrontação de ideias.
não pode sair da fase de ideias. Então, ela nasceu há 1000 anos atrás dessa maneira, em que jovens e pessoas experientes sentavam e discutiam. Essas falas do ministro, então, o preocupam? Eu diria que acho que o ministro não está se expor, vamos dizer, não está falando ou não está conseguindo expor as suas ideias e deixa algumas dúvidas. Eu acredito que não é esse o posicionamento dele. A conversa, conversei muito pouco com ele, mas a conversa dele não é bem... Você esteve com o ministro? Não, foi por telefone. Foi por telefone. Denise já esteve com o ministro? Aparentemente, eu serei recebida depois de amanhã. Por que aparentemente? Não, porque pode ser cancelado, então... Já foi cancelado antes? Infelizmente, sim, mas por problemas. Sabe que nós ambos têm agendas complicadas, então isso pode acontecer. Então, aparentemente, porque eu espero não cancelar e espero que o ministro também não cancele. Você está com dificuldade de ter uma interlocução direta com o ministro da Educação? Eu já encontrei com o secretário Arnaldo algumas vezes, já discutimos o futuro, não profundamente, eu espero até que na quarta eu possa fazer isso, se o senhor tiver agenda, com mais calma, mas o ministro ainda não me recebeu. Então, eu espero ser recebida por ele na quarta-feira. A UFRJ ela passa por questões orçamentárias dramáticas. Eu já falei bastante para a imprensa e aqui hoje. Eu não quero mais falar sobre essa questão. Mas eu espero ser recebida pelo ministro, até para esclarecer alguns números, né? O ministro, na minha posse, falou que um diploma da UFRJ custava R$ 750 mil para um curso de 5 anos. E eu coloquei a minha equipe para calcular, porque me assustou esse valor. Apesar de que a UFRJ tem 9 hospitais, 17 museus, 45 bibliotecas, mais 1.200 laboratórios de pesquisa, mas, apesar disso, eu me assustei. E aí a minha equipe fez simulações, nenhuma delas chega aos R$ 750 mil, mas, para a plateia ter uma ideia, nós conseguimos fazer 5 simulações diferentes. Hoje, o secretário falou aqui um valor que a gente não tinha conseguido ainda, né, que foi de 78 ou 88 mil por ano. 78. É o orçamento dividido pela quantidade de alunos da graduação e da pós-graduação. Pois é, mas é o orçamento contando com inativos, provavelmente, com aqueles professores que não estão mais contribuindo para a formação dos estudantes. Então, vejam como é difícil você usar números, né, porque você usar salário de professores inativos que já aposentaram... para dizer que eles estão... que isso entra no cálculo para a formação de um estudante no presente, não me parece correto. E eu acho que a gente tem que falar a mesma língua em primeiro lugar, né, então, para que a gente possa analisar. Isso está na sua pauta com o ministro? Não, inclusive... apresentar... inclusive, eu acho que há um entendimento... por exemplo, o professor Varran, o reitor, ele levanta essa questão da universidade de pesquisa, né? Isso começou com a USP, em 1934, não começou na UFRJ. A UFRJ implanta atividade de pesquisa a partir do final da década de 30, já se espelhando na USP, mas ambas se espelham na Universidade de Berlim, que é a Universidade de Humboldt. É uma universidade cara na sua essência, mas é a que garante o desenvolvimento socioeconômico de todos os países, é assim na China, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na Europa. A França, infelizmente, distanciou os institutos de pesquisa das universidades. As universidades francesas, elas fizeram esse movimento de institutos ficarem fora, como o INPA, por exemplo, é uma OS excelente, mas não atua na graduação. Então, na hora que a gente permite que institutos de pesquisa saiam da universidade, isso pode significar um retrocesso para o país, porque o mundo mostrou que esse não é o melhor modelo. Tanto que a França, hoje, ela faz o inverso. Ela monta as grandes écoles, onde acontece a pesquisa no âmbito da universidade. Então, ela trouxe de volta para dentro das universidades o ambiente da pesquisa, porque é isso que garante o desenvolvimento socioeconômico, e, por isso, a França ficou tão atrás do resto da Europa no último século. Então, eu espero que o Brasil não caminhe no sentido de ter vários INPAs, mas caminhe no sentido de ter várias USPs, várias UFRJs, e isso depende
de orçamento público. É óbvio que o diploma de uma universidade que tem mais de 1.200 laboratórios não custará a mesma coisa, porque a conta de luz não é a mesma coisa. Temos espectrômetros de massa. Eu não quero saber a sua pauta inteira com o ministro, mas qual é o tópico número 1? O número 1 é o orçamento e a herança desse orçamento deficitário, que é um déficit acumulado muito grande. Isso, o orçamento, e quer dizer, você vai dizer que a UFRJ não consegue pagar a conta de luz amanhã. Não consegue pagar desde janeiro. Desde janeiro. E o Ministério vai dizer o que, a Denise? O Ministério já se expressou não só para a Denise, como para todas as universidades hoje. O fato da UFRJ uma pontuação baixa no índice de governança mostra que a previsibilidade e o planejamento não foi uma máxima. E eu tenho certeza que a Denise vai trabalhar para melhorar esses indicadores. Tenho certeza, por tudo que a gente já conversou. Então, quando a gente fala, a gente tem espaço para aperfeiçoar, em nenhum momento não quer dizer que a gente não tem orgulho das nossas universidades. Mas, sim, a gente pode mais. Quando a gente fala do indicador de R$ 78 mil, o custo por aluno, você pode tirar os inativos, não tem nenhum problema, você vai ter que tirar para todas as universidades. Vai continuar desigual em relação às universidades do Norte e do Nordeste da mesma maneira. Mas é bom deixar claro que existem várias metodologias. O mais importante é saber analisar cada uma delas. E quando a gente bota tudo dentro da conta, é porque quem paga é a sociedade, pelo princípio do orçamento uno. Então, é o princípio da unicidade que a gente tem que calcular tudo. Podemos ter outro, o TCU, por exemplo, tira dos inativos. Mas, quando você faz comparações internacionais, não se tira os inativos. Então, hoje, no Brasil, gasta-se $14 mil com paridade do poder de compra com aluno de educação superior, contra 12 mil de Portugal, 12 da Espanha, 10 da Coreia do Sul, 8 do Chile. Então, nós já investimos muito. Podemos mais? Sim, podemos mais. Agora, na educação básica, gastamos menos de 4. A gente tem feito escolhas ao longo da vida que têm prejudicado o nosso desenvolvimento. Então, de novo, a gente quer trabalhar na complementariedade entre os níveis de ensino, para que a gente tenha um país cada vez mais desenvolvido e uma aproximação com o setor privado. Agora, a Denise sempre será as portas abertas do meu gabinete. Eu fiquei de UFRJ essa semana, não deu certo. Por que será que o ministro está com tanto problema de agenda? Não, assim, porque a gente recebe todos os reitores. São 63. Se a gente recebe 63 reitores... Ele vem recebendo pessoalmente? Sim, desde os sempre. reitores? Ele esteve na posse com a Denise, rapidamente. A Denise já esteve comigo pelo menos 3 vezes. A gente conversa muito por telefone. Então, assim, não há que se falar que não há diálogo. Agora, diálogo não é liberação automática de orçamento. Isso já passou. Isso não pode ser lido dessa forma. Nós temos desafios. Nós temos agora que trabalhar como rede, de olhar as melhores práticas e desenvolvermos todos juntos ao mesmo tempo. E você precisa fazer pergunta para a Flavinha, que ela está muito isolada. Eu vou perguntar para a Flávia. Eu estou louca para perguntar para a Flávia, mas parece que o senhor está gostando também de falar, e eu também estou gostando de ouvir. Flávia, sobre essas, eu queria aprofundar um pouco essa questão das declarações do ministro. Você sente esse temor de que a liberdade de cátedra, o livre debate de ideias seja ferido em algum grau? Antes de responder isso, eu vou voltar numa questão. Eu não vejo, porque eu acho que a lógica que o Futuro se apresenta, eu não vejo como ele combate as desigualdades regionais. Pelo contrário, eu vejo ele como um aprofundamento das desigualdades regionais. Por quê? O Futuro ele preza pela captação, por criar um arcabouço de captação privada para as universidades, coisa que as universidades já fazem, inclusive. Em 2013, as universidades captaram 1,5 bilhão com orçamento, captação própria, né? E, com a crise econômica, esse patamar, essas universidades, essa arrecadação caiu para cerca de 700 milhões. Então, caiu pela metade, porque isso está ligado justamente ao cenário econômico também, da capacidade das empresas investirem. Eu não consigo enxergar, primeiro, uma universidade que está sem pagar a luz, com problema de conseguir encerrar o seu ano, que não tem uma limpeza, que não tem um papel higiênico no banheiro, de que maneira o setor privado pode se interessar em investir numa universidade nessa situação? Porque o mercado ele trabalha com risco, e o mercado ele vai investir aonde tem investimento público.
Então, eu acho que esse pressuposto, esse aqui é o pressuposto para um debate do tipo do Futurice. E, no caso das universidades do Norte e Nordeste, você tem uma concentração industrial, que, inclusive, em declínio, em desindustrialização, no Sudeste. Como que a captação de recurso, na iniciativa privada, ela pode resolver desigualdade se no Nordeste você não tem tanta capacidade industrial, inclusive, né, quando você fala de parceria com o setor produtivo, de investir nessa universidade? Eu acho que reduz a capacidade e as desigualdades elas só são capazes de serem suprimidas através de uma orientação do serviço público. E aí eu vou responder essa pergunta. Essa captação ela tem alguns cursos com potencial de captação. As engenharias, as áreas mais duras, as farmacêuticas, as biológicas. A área de humanidades, por exemplo, que são fundamentais, inclusive, para pensar um projeto de desenvolvimento, porque você não pensa um projeto de engenharia, de investimentos em infraestrutura, sem você conseguir perceber qual é a necessidade real de uma sociedade. Então, as humanidades servem para isso. Dentro da universidade, você aprofunda também desigualdades entre conhecimentos. Nesse processo, como o futuro se apresenta, e mais, me parece que com esses discursos e com essas falas mal colocadas do ministro, me parece que uma certa orientação deliberada de esvaziar as áreas de humanidades nas universidades e concentrar esse recurso em algumas áreas de conhecimento. Então, assim, eu acho que não existe debater Universidade Futurice sem debater orçamento global, sem debater reverter os cortes e a situação atual das universidades e sem pensar que essa captação sirva a um caixa único que se distribua a todas as universidades, como é na USP, Essa questão das humanidades, Flávia, isso já está se refletindo em algum nível? Essa fala do ministro, da qual ele próprio voltou atrás depois, mas isso tem um reflexo? Tem refletido em debates, por exemplo, na pós-graduação, de investimentos, por exemplo, onde as bolsas vão ser investidas. Na última reunião do Conselho Superior da CAPES, a CAPES anunciou que vai dar critérios de distribuição de bolsa, levar em consideração, por exemplo, as áreas duras, as humanidades. Vai, por exemplo, a CAPES definiu, por orientação do MEC, que não vai mais investir bolsas em programas 3 e 4, vai reduzir em programa 3 e 4. Programas 3 e 4 na região Sudeste têm um impacto menor, porque você tem uma concentração grande na pós-graduação de programas 6 e 7 de excelência. Mas no Norte e Nordeste, em outras regiões do país, programas 3 e 4 têm um impacto importante social, uma relevância a essa produção científica, e isso precisa ser observado também. Deixa eu só entender uma coisa, já existe algum indicador de como é que vai colocar vai dar menos dinheiro para na pós-graduação para as humanidades? Existe um debate sobre critérios de redistribuição dessas bolsas, e esse critério em torno de humanidades também está colocado. Quer dizer, está uma zona escura, né? Tem uma zona em debate e tem uma orientação se construindo, acredito, nesse sentido. E o que o secretário, como representante do MEC, tem a dizer sobre isso? Bem, primeiro também teve uma entrevista do Anderson ao Estadão, acho que no domingo, falando justamente que está pensando em critérios como o IDH para alocar bolsas, o que vai contrário a tudo que foi dito em relação a emendas para o Norte e o Nordeste, é o número 1. Número 2, Futurice, acima de tudo, ele vai reduzir desigualdades sociais, porque, a primeira coisa, a indústria representa hoje por volta de 17% do PIB. O Brasil é um país de serviços, 60%. E esses serviços se encontram no Sudeste, no Norte e no Nordeste, especialmente. Então, ao invés de você fazer uma guerra fiscal para dar um incentivo tributário para a Fiat e para Pernambuco, o que a gente vai fazer é botar dinheiro na mão dos empresários juniores, para que eles possam criar suas startups e suas empresas naquela região, para que eles não possam, inclusive, ir para o Sudeste em busca de emprego. A gente vai fazer com que esses... Está respondendo a que primeira questão. Primeira questão. Tá. A segunda questão tem que se ver com o impacto. Primeira coisa, hoje no Brasil, para termos um número, 18% dos cursos são na área na área dura, vamos dizer assim, que a gente chama de STEAM, Science, Technology, Engineering e Math.
no mundo desenvolvido são mais de 25%. Tá? A gente não está alocando nenhum curso, porque quem escolhe os cursos são as universidades, por conta da sua autonomia, número 1. Então, essas escolhas continuam sendo feitas. Agora, tem que se ver o impacto da pesquisa. O impacto da medicina no Brasil, em relação ao Web of Science, é 85% da produção americana. A filosofia é 25%. Agora, quando você olha a produção, o impacto da filosofia em relação à medicina do próprio Estados Unidos, ela é igual, praticamente. Então, eu não tenho esse preconceito em relação à área de humanas, não, até porque eu também sou da área social, sou economista, sou da área de ciências sociais. E essa questão do futuro, se ele vai fazer... A questão não é preconceito, a questão é que, na ordem das coisas, será que as humanidades vão ficar com menos dinheiro? O futuro, isso é um programa universal, para todos os cursos. O que a gente vai fomentar é interdisciplinariedade. Por quê? Primeira questão, falando sobre humanas, né? Educação. Por exemplo, a gente teve 2 empresas recentemente, a Arco e a Kira, produzindo material didático. Elas não fizeram a abertura do capital na Bolsa Brasileira, já foram direto para Nova York. Fizeram um IPO maravilhoso lá. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a área social, a área de humanas, ela entende a demanda. O pesquisador, o matemático, ele vai fazer o algoritmo. O cara da ciência da computação, ele vai fazer a plataforma. Então, essa interação é que vai fazer com que a nossa taxa de evasão caia, que hoje é de 50%, e foi daí que o ministro tirou o número dos R$750 mil que ele falou, Denise. Que a gente, hoje, a gente só está falando do gasto por aluno cursando, mas a gente não fala naqueles que evadem. Isso é um grande problema que a gente precisa combater todos juntos. Obrigada. Reitor, esse corte de recursos na pós-graduação, que tipo de desdobramento pode ter para o Brasil? Não, primeiro, quero deixar claro que, apesar da USP ser uma universidade estadual, em todo o mundo, o governo central tem um papel muito importante, não apenas regulador, mas o papel de incentivador e de definir as grandes diretrizes. Então, para a Universidade de São Paulo, o governo federal é um parceiro muito importante. Isso é importante, a gente doa mais bolsa para a USP do que para o Norte e para o Nordeste, é um número a se pensar também, né? E é um parceiro muito importante, e vamos ver o ponto importante. Nós recebemos quase 500 milhões por ano dos diversos órgãos federais. As bolsas da CAPES, particularmente do Ministério da Educação, representam 50% das bolsas de pós-graduação da USP. E a USP, relativamente, tem menos bolsa que as outras universidades. Quanto vocês perderam agora, reitor? Da CAPES, perdemos perto de 200, 250, e do CNPq, essa semana, provavelmente mais de 200. Quer dizer, percentualmente, vocês têm... Redução. Quanto menos de bolsa? Vamos dizer, da CAPES foi alguma coisa menos de 5%, 4%. Do CNPq chegou a ser 8, 9%. E você acha que isso vai impactar de forma Não, importante isso na ciência brasileira? diretamente. Na ciência brasileira, estou olhando um pouco mais para frente. Mônica, deixa eu tentar explicar que a pesquisa funciona. A pesquisa não é somente o professor, é a equipe do professor. Eu não sou nada, eu sou uma pessoa. Com meus orientandos, mais os pós-doutorandos, aí você monta as equipes. Hoje, as equipes são multidisciplinares, então, são 2, 3, 4 professores, 5 professores com as suas equipes. Então, o pós-graduando multiplica as pessoas envolvidas em pesquisa. E, mais ainda, os pós-graduandos são jovens, têm uma cabeça não viciada no pensamento que uma pessoa da minha idade tem. Eu, sentando com meus alunos, meus orientandos, eu recebo sugestões, ideias maravilhosas, que eu falo, puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Não pensei porque eu já estou com uma idade mais avançada. Então, a pós-graduação tem essa grande vantagem. Nós, sim, se não apoiarmos com bolsas os nossos pós-graduandos, eles serão o que eram no passado. Quando nós começamos pós-graduação no Brasil, aí eu morro de ciúme da Federal do Rio de Janeiro, as bolsas iam para a Federal do Rio de Janeiro, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Minas Gerais, Federal de Pernambuco. Acho que eram as 4, 5 universidades. O resto não tinha bolsa nenhuma. Como é que a USP, Unicamp e Unesp funcionavam? Com alunos tempo parcial. Alunos que não poderiam se dedicar o tempo todo na pesquisa e, portanto, faziam pesquisas
de fôlego mais curto, ou então se prorrogava, o doutorado 8 anos, 10 anos. Então, as bolsas são fundamentais para reter o aluno tempo integral na pesquisa e termos os resultados das pesquisas muito bem... Fazer pesquisa no Brasil, nos primórdios, né, era coisa de herói, né? César Lattes, os primeiros caras e tal. Está voltando a ser coisa de herói? Eu espero que não. Que não Sim, volte. mas Eu já sempre tem- espero já- que não volte. Eu fico preocupado com que essa tendência possa vigorar. Fico preocupado com isso, porque, bem ou mal, a USP teve cortes hoje, diria, ao todo, uns 4%, 3% das suas bolsas de pós-graduação. Certo. Antes de... o nosso tempo está terminando. e eu vou Só também, só uma coisa que eu li. Eu ainda tenho uma pergunta para você. Não, como a gente é ruim de comunicação. O secretário falou medalha Fields, o único, não é, não. Na década de 50, acho que foi 56, um professor da USP ganhou também. Um professor da USP ganhou a medalha Fields? Só que... contando no federal, né? Também. Oi? Eu cuido um pouco da minha seara, que é o federal. Né? Só que ele... Também tivemos um prêmio Nobel com 16 anos, que foi brasileira, mas que ganhou no exterior. E esse medalha Fields, eu não sabia também, eu só soube quando o Novo ganhou, aí os nossos colegas da matemática lembraram que tinham ganho uma na década de 50. Mas nós somos muito ruins de esse comunicação. medalhista Fields fazia parte de um grupo premiado, é isso? Não. Medalha Fields é para a pessoa. Não, é que o Arthur década Ávila foi o vencedor agora. Quem foi o vencedor na década de 50? Não lembro o nome, não lembro o nome. Você vê como é que a gente é, né? Não lembramos, é uma coisa que nós devíamos ter orgulho. Mas, lamentavelmente, também uma coisa que tem que ser informada, o teto salarial dos professores da USP, Unicamp e Unesp é o mais baixo das universidades públicas do Brasil. Conseguimos bater, éramos penúltimo, conseguimos ser o último. Então, nós temos dificuldade de retenção também dos professores talentosos. Então, nós estamos Vocês vivendo... estão perdendo talentos agora? Já estamos perdendo talentos. Eu diria, não só... Se o talento for para o exterior, como o caso desse medalhista Fields, que foi para o exterior, perfeito, ele continua na academia e ele é o nosso intercâmbio. Ele fica lá e cá também. Não, né? e fica como intercâmbio. Agora, nós estamos perdendo jovens talentosos que abandonam a academia e resolvem ir trabalhar fora para sobreviver. Essa CPI, mudando um pouquinho de assunto, desculpa, dado o tempo, essa CPI das universidades estaduais, o que você pensa dessa CPI? Onde é que ela, qual o melhor resultado possível para essa CPI, na sua avaliação? Não, eu acho que bem, eu já fui depor na CPI, estão agora chamando os ex-reitores. Particularmente em relação à USP, mas eu tenho certeza também com as minhas co-irmãs, nós não temos receio da CPI. Mas é um pouco desagradável que a prestação de contas da USP seja, ou das minhas co-irmãs, seja feita através de uma CPI, e não normalmente através da... Quando você diz um pouco desagradável, você também está sendo um pouco político? Eu estou sendo político, lógico. Mônica, do seu cargo, não? Primeiro, nós temos portal de transparência que tem toda a informação. O pessoal fala, não, mas não tem isso. Vai lá, talvez não esteja bem falado, nós estamos melhorando o portal de transparência para todo mundo achar mais fácil os resultados. Agora, uma CPI, qual a justificativa? Dizendo que houve um uso, as universidades estão em crise. Estamos em crise, o índice ICMS caiu violentamente nos últimos 5 anos. Essa é a questão central. Não, também, quando tinha o ICMS muito alto, os nossos antecessores acharam que tinham que gastar o dinheiro. Mas, felizmente, graças à autonomia, as 3 universidades estão se recuperando. Certo. Graças à autonomia, porque com a autonomia nós estamos conseguindo fazer algumas ações administrativas que, como autarquia comum, nós não podíamos fazer. Tá. Mas continuamos como sendo autarquia. Por exemplo, o teto continua sendo muito baixo. Então, eu jamais poderia, se eu pudesse pagar R$500 mil, como
o INPA paga, por mês, eu poderia ter uma medalha Fields dando aula na USP. Mas eu não posso pagar isso, e, para ser sincero, eu prefiro contratar jovens talentosos que garantem o futuro. E ter no futuro as medalhas. Temos 4 minutos, vamos imaginar 1 minuto para cada um, começando pela Flávia, para escolher um item. Assim, a pergunta o Brasil nunca emplacou nenhuma universidade entre as 100 melhores do mundo. Essa é uma questão importante, é um déficit brasileiro, por uma série de questões que a gente até colocou aqui. Pergunta, qual seria, assim, Flávia, se você tivesse o poder de dar um passo decisivo nessa direção, qual seria esse passo? E essa pergunta eu vou colocar para cada um de vocês. Seria investir os patamares que os países desenvolvidos investem, que é pelo menos 3% do PIB em ciência e tecnologia, 10% do PIB para a educação. Isso aqui é o patamar. Nenhum país se desenvolveu sem investimento em ciência e tecnologia. E as universidades no Brasil, elas têm essa primazia, né, da produção da ciência, da produção científica. Ela detém grande parte da produção científica nacional. Então, se não for através do investimento nas universidades, as universidades têm um papel indutor do desenvolvimento e também de redução de desigualdade. Então, se eu tivesse tivesse caneta aqui agora, a gente ia investir maciços recursos em ciência, tecnologia e educação, porque esse é o caminho para a gente reverter esse cenário. Sem isso, não tem administração que resolva o problema. O secretário concorda que a solução está no aumento do orçamento para Eu ciência já e falei que a gente tecnologia? gasta $14 mil, não foi eu que estou dizendo, é o relatório da OCDE, que nós gastamos $14 mil, quanto mais que os países envolvidos. Eu acho que a gente tem 2 caminhos. Primeira questão é o Futurice, por meio da liberação de receitas próprias, que é muito maior do que, inclusive, o potencial da USP e das estaduais, porque seria muito mais recurso, inclusive porque a gente também vai ter um instrumento financeiro para captar mais recursos. E o segundo é que a gente possa, dentro do valor que a gente recebe, alocar mais em pesquisa. Se a gente priorizou a despesa de pessoal, se tivéssemos mantido a despesa de pessoal com um professor da Federal receber o mesmo que o professor da USP, teríamos investido mais em pesquisa, estaríamos mais bem posicionados no ranking do que eles. Então, é investir em pesquisa por meio de uma alocação mais eficiente dos recursos. A primeira medida é o Futurice. O Futurice e, acima de tudo, não há universidade no índice de governança do TCU. A Flavinha foi a Campo Grande, é a número 2 no ranking do TCU. Lá não está faltando nem energia elétrica, nem papel higiênico. Então, a gente tem que saber o seguinte, temos que prestar contas. A autonomia é mostrar que o suor do pagador de imposto tem que ser honrado ao máximo, é ter mais governança. Denise. Obrigada, Mônica. Eu queria usar esses minutos finais para chamar a atenção de que, do Plano Nacional de Educação, que é 2014 a 2024, que prevê 20 metas para a educação no país, do ensino básico ao ensino superior, a meta de número 14 foi a única já atingida, e ela diz respeito ao funcionamento das nossas universidades de pesquisa, porque nós atingimos os 60 mil mestres e 25 mil doutores anuais. Esse número ele não é suficiente para o Brasil se desenvolver. Nós ainda estamos com menos doutores por 1.000 habitantes do que os países desenvolvidos. Para chegar nos 100 primeiros. O que quer dizer que as universidades elas funcionam muito bem até o momento. Me preocupa que a dedicação exclusiva, que não foi comentada aqui, mas que sustenta as atividades de pesquisa, assim como as bolsas de pós-graduação, ela é fundamental. E nós precisamos passar para a sociedade brasileira que um professor em dedicação exclusiva, ele gera conhecimento, ele forma doutores, ele forma mestres, forma médicos, farmacêuticos, jornalistas, economistas e produz papers que levam o Brasil para os patamares internacionais que nós alcançamos nos últimos anos. Esse professor não trabalha 8 horas por semana, como tem sido dito, nós trabalhamos em dedicação exclusiva e atuando, além de tudo, no ensino, na pesquisa, na extensão e também na administração universitária. Me preocupa que nós possamos levar o Sudeste
para os patamares de programas de pós-graduação em número e qualidade dos presentes no Nordeste, que estão nesses patamares por uma questão histórica. Nós, aqui, na região Sudeste, temos mais cursos e mais bem avaliados porque somos mais antigos. A UFRJ tem hoje mais de 50% dos seus cursos de pós-graduação que são cursos de excelência. E, mesmo assim, perdemos muitas bolsas de pós-graduação, assim como a USP. Então, a gente precisa entender o que a universidade está fazendo de errado, de tão errado, para que ela seja penalizada naquilo que é a meta já atingida do Plano Nacional de Educação. Mais do que isso, a meta de número 14 e número 16 também tem o envolvimento das universidades, que diz respeito à qualificação dos professores. Nós temos o complexo de formação de professores na UFRJ funcionando, que atua na qualificação dos professores da rede básica, que ainda tem 50% sem a adequada qualificação para atuar no ensino básico. Então, as universidades elas devem ser fortalecidas. E me preocupa que, querendo a igualdade, a gente acabe nivelando por baixo. É essa a minha preocupação nesse momento. O nosso tempo está... A própria Denise me disse certa vez, fez uma comparação, porque a gente está tratando de competição global, né? E ela estava citando a desigualdade de condições do Brasil competir com os outros países, dando um exemplo muito prático de como se obtém, do tempo que um cientista aqui leva para obter um reagente. Nos Estados Unidos, ele encomenda esse reagente e chega no mesmo dia. Aqui no Brasil... 3 a 4 meses. Esse você incluiria isso na sua avaliação, quando a gente reflete sobre emplacar uma universidade entre as 100 melhores? Nós temos a burocracia pública brasileira, que é uma realidade, importação de reagentes, importação de equipamentos, compras, em geral. Nós temos que, as nossas licitações, qualquer... empresa de segunda linha, entra recurso até de recurso, às vezes fica um ano de recurso. Então, nós temos uma realidade brasileira que eu espero a gente possa superar. A primeira medida, se você tivesse a caneta, seria qual? Então? Eu mudaria as regras de licitação, porque parece que não existe... Obrigado por concordar com o Futuris. Não existe uma realidade. Agora, eu queria mudar um pouquinho o tom da sua pergunta. Por favor. Pô, em meio minuto. Por quê? Meio minuto, lógico. Primeiro, nós, agora, no ranking da China, nós somos 128. De novo, a melhor da Iberoamérica. Tá bom. Uhum. A segunda é a portuguesa, que é a Universidade de Lisboa, que é de 250. A terceira é a UNAM, do México. Nós estamos entre a 1% melhor do mundo. Não está bom? Para que ser entre as 100 melhores? A Universidade de São Paulo é uma universidade pública, a Federal do Rio de Janeiro é uma universidade pública. Nós não cobramos dos nossos alunos, não precisamos dizer que estamos entre as 100 melhores para cobrar mais. Esse não é um objetivo para você? O meu objetivo é oferecer a melhor universidade que a sociedade brasileira necessita. E não atender rankings internacionais por outras funções. Eu não vou cobrar, eu não cobro nada do meu aluno, inclusive o estrangeiro que vem não paga nada. Então, eu não sou como o meu colega do King's College, que ele está louco de pegar aluno estrangeiro, que ele cobra o dobro do que cobra o aluno inglês. Aliás, nós somos pessimistas. O meu colega de Ohio State, também que está na mesma classificação nossa, você abre o site da Ohio State, está escrito, estamos entre 1% melhor das universidades do mundo. A gente sempre pode olhar o copo de um lado, então, né? Então, mas Mônica, certamente que eu acho que a conclusão aqui é que há melhorias a ser feitas. Mônica, desculpa, eu não quero dar uma falsa impressão. Eu respeito muito os rankings. Na minha gestão foi criado um escritório dos indicadores de desempenho, porque eu acho a avaliação externa é muito importante. Mas eu não posso gerir uma universidade exclusivamente em atingir pontuações. Nós não estamos num jogo de futebol. Nós estamos em formar gente. Então, é isso que nós vamos ter que fazer. Então, eu acho que temos que ter orgulho. Nós temos
3, 4, 5 universidades entre 1% melhores do mundo. Temos que ficar orgulhosos. Agora, é óbvio, quer dizer, é muito importante o ranking. A USP dá toda a atenção, tem um escritório exclusivo estudando os indicadores e discutindo os indicadores, mas nós temos indicadores nossos. Eu vou dar um exemplo simples. Meio minuto já foi. Contratar um prêmio Nobel, a USP entre os 100 melhores na hora. Primeiro que eu não posso pagar 500 mil, $1 milhão por ano, mas supondo que eu pudesse pagar, mas interessa isso para o Brasil? É isso que o Brasil quer? O futuro se propõe a trazer prêmios Bom, Nobel então para poder dar aula nas universidades, viu? Isso é um ponto que a gente vai trazer também. Bom, terminamos, então, com uma mensagem otimista, né? Obrigado. Tá bom. Obrigado. Obrigada. Obrigada, obrigada.